Quando falamos de vilões da Disney, é possível avaliarmos eles de diversas maneiras. Temos vilões do tipo engraçado, irônico e carismático como o Scar, a Isma, o Hades, a Mamãe Gothel, a Úrsula. Vilões complexos que devido às circunstâncias foram por caminhos errados como o John Silver, o Denari. Vilões assustadores com muita presença como o Malévola, Rainha Má, Rei de Chifres. Tem aqueles vilões desprezíveis que sentimos ranço eterno com muita facilidade, como Frollo, Jafar, Hans. Pois temos diversos tipos de vilões diferentes na Disney. Isso torna eles odiados e ao mesmo tempo amados. São vilões que você conhece bem o jeito deles, e sabem o que eles vão fazer e quando eles agem. Mas e se eu te contar que no meio de todos esses vilões, tem aquele vilão misterioso que você, apesar de conhecer o filme, ainda não conhece o indivíduo. E muitas vezes até esquece dele. E eu tô falando do misterioso homem do filme Bambi. Bambi é um dos primeiros grandes clássicos da Disney. Foi lançado lá no final da Era de Ouro da Disney, um pouquinho antes da Segunda Guerra começar. Devido a isso, ele passou despercebido por muita gente, porém com o tempo, ele ganhou mais reconhecimento. É um filme com uma história muito fofa e ao mesmo tempo sombria. Temos personagens fofos e carismáticos com características únicas como Coelho Fiel Tambor e o Gambá Meigo Flor, o sábio amigo Coruja, além do sério e responsável príncipe da floresta, que é o pai do Bambi. Além do próprio Bambi, que é o nosso protagonista do filme. Mas no meio de todos esses personagens reconhecíveis, sempre esteve ali uma figura misteriosa, que sabemos que está ali através de citações, mas não sabemos quem, onde ou quando ele aparece. Só sabemos que ele está ali quando a merda já está feita. Quando vemos os animais em alerta e depois que vemos aqueles pássaros voando, ouvindo sons de tiros, cães caçadores e muitos incêndios pela floresta. E aqui apresento a vocês o Homem. E é assim que ele é chamado tanto no primeiro filme quanto no segundo. Ele é o responsável por todos aqueles desastres na floresta, tiros e incêndios. Além de, claro, o responsável por uma das cenas mais tristes e impiedosas da Disney, que é a morte da mãe do Bambi, que morreu ao tentar proteger seu filho, enquanto eles fugiam desse tal homem. E eu vou te explicar como esse misterioso vilão é mais sinistro do que qualquer vilão que conhecemos da Disney. Eu vou começar dizendo que esse é um tipo de vilão muito controverso, em comparação aos demais vilões da Disney. A maioria dos vilões da Disney traumatizaram a infância de muitos de nós, por serem assustadores. Mas conforme vamos ganhando maturidade, acabamos rindo daquelas situações e passamos a amar odiar esses vilões, deixando eles até mais famosos do que muitos protagonistas da Disney. Eles fizeram parte da nossa infância, quando tínhamos medo e achávamos que eles podiam existir e sair da tela da TV, ou onde quer que você assistia. Mas ao crescermos, percebemos que eles não passam de fantasia, e não existem, e jamais nos farão mal. Contudo, o caso do homem é o completo oposto disso. Porque quando somos pequenos, ele é a última figura que damos atenção. Pensamos no filme Bambi de muitas formas. Até ficamos tristes pela morte da mãe do Bambi. Mas dificilmente nos prendemos àquele que causou esse sofrimento. Muitas vezes esquecemos dele. Porém, conforme ganhamos maturidade e conhecimento, o homem se torna um personagem muito mais profundo e ao mesmo tempo um incômodo aos nossos olhos. Pois ele representa o desconhecido e o imprevisível. Coisas que muitos de nós temos medo por serem coisas que não sabemos identificar e controlar. Mas a única certeza que temos é que não é algo bom. Pois no filme aprendemos que o homem é aquele que aparece na floresta para matar os animais. E quando vemos a mãe do Bambi, o pai do Bambi e até o próprio Bambi, quando fica adulto naquele silêncio em alerta, apenas ouvindo o som de perigo se aproximando, e ainda mais com aquela trilha sonora de fundo silenciosa, tudo fica mais ainda assustador.
Só sabemos que o perigo está ali através das reações dos personagens, mas não podemos ver ele, e pior, não sabemos de onde ele vai sair. Em vários cenários do filme, presenciamos tiros vindo de um lado e de outro. Não sabemos se é apenas um homem ou se tem mais de um homem ali. Homem esse que lidera esses cães assustadores que perseguem os animais. O homem é um vilão que age nas sombras. Um vilão que não pode ser detido ou morto, mas ele pode matar. Essa cena dessa codorna desesperada sem saber o que fazer representa muito bem as reações humanas que muitas vezes está numa situação de perigo, mas aí perde a cabeça e não sabe o que fazer na base do desespero. E apesar de não escutarmos os passos do homem, sabemos que ele está ali, bem pertinho, quando ele mata essa codorna numa extrema facilidade, como se ele já estivesse esperando que ela voasse para causar esse feito. Além de escutarmos sons de tiros e os animais fugindo desesperadamente. E apesar de não vermos, sabemos que o homem está indo atrás deles. Tem aquela cena sinistra onde o Bambi vê uma tenda de longe e o pai dele diz que o homem está se aproximando. Mas cadê esse homem? Qual distância ele está? É algo parecido com a gente estar andando em algum lugar deserto e sentirmos que estamos sendo perseguidos, mas não sabemos onde está esse indivíduo. Não sabemos o que ou quando ele vai fazer alguma coisa. No segundo filme do Bambi, descobrimos que esse ser pode ser mais sinistro do que imaginávamos, pois vimos que ele também pode fazer truques com som de animais para atrair a atenção deles, como naquela parte que o Bambi escuta a voz da mãe dele dizendo: "Eu estou aqui, oi", e ele vai atrás na maior esperança, achando que ela realmente estava lá, mas ela não estava, ela foi morta por esse mesmo ser que imita o som dela para atrair o Bambi para uma armadilha e depois matá-lo. E quando o pai do Bambi salva ele dos cães caçadores, avistamos apenas uma luz brilhante à distância dos dois, e novamente não vemos a cara de quem está por trás disso. Apenas vemos o pai do Bambi desesperado, ordenando que ele fugisse, além de vermos a cena do Bambi paralisado de medo. E a cena fica mais triste e impactante ainda, quando o Bambi pergunta para o pai dele se a mãe dele vai voltar. E o pai dele, que não pode apenas dizer que ela foi morta por um tiro, né, para não traumatizar ele ainda mais, apenas disse que não. O homem é um vilão extremamente perigoso, e quando vemos isso do ponto de vista desses animais, é impossível não sentirmos dó e empatia por eles, nos levando a pensar: será que isso é o que eles pensam ou sentem quando estão em perigo? Já vimos pontos de vista semelhantes em filmes como Tarzan e Irmão Urso. Porém, nesses filmes, esses casos são resolvidos, seja por aquele que cometeu esses atos cruéis se arrependeu e aprendeu a lição, ou porque sabemos quem é a figura antagônica e ela acaba sofrendo as consequências dos atos dela, e pagando com a vida. E esse não é o caso do homem, ele não morre e nem se arrepende, e o que deixa o homem mais sinistro é que ele não tem poderes mágicos como esses outros vilões, mas a gente sabe que ele existe aqui no nosso mundo. Ele, apesar de tudo, é apenas um ser comum que nesse momento pode estar aterrorizando florestas e animais por aí, ou até mesmo gente como nós. Coisa que nenhum desses vilões assustadores e poderosos iriam fazer, porque sabemos que eles não existem, já o homem existe. Ele está entre nós e entre as florestas por aí. E o pior de tudo é que ele ainda saiu vencedor de tudo que ele fez. Em momento algum presenciamos ele sofrendo as consequências de seus atos. Ele não morre ou vai preso, o Bambi não vinga a morte da mãe dele. O homem simplesmente mata e some, mas ele volta. Ele ainda pode colocar em risco a vida do Bambi, a vida da Feline, que é a corça que ele se apaixonou, a vida dos filhotes deles, assim como ele fez com a mãe do Bambi e com essa pobre ave, além de outros animais. E se ele ainda fez mais estragos pela floresta e animais, isso jamais saberemos, pois nem ao menos sabemos quem ele é para sabermos se ele morreu ou não. Não sabemos se ele é do mesmo universo de algum vilão que já conhecemos e que está em um outro local. Isso torna esse vilão muito mais fascinante do que parece. Apesar de não possuir nenhum poder especial, ele age nas sombras. Ele é ameaçador por ser imprevisível e silencioso. Sabemos que ele está lá, mas não sabemos onde e a hora, e quais são seus passos. E principalmente,
por ele ser o homem e por ele ser um vilão que existe aqui na vida real.